é o modo de vida, é como ele vive. Então não esqueçam, habitat é onde vive, nicho ecológico é como vive. Tudo certo? Muito bem. Seguindo adiante, nós temos o capítulo de cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? É um processo que acontece na natureza em que um ser vai comendo o outro, eles vão se alimentando uns dos outros. E qual é o objetivo da cadeia alimentar? É conseguir energia. É por isso que os animais comem, para conseguir energia. O que é? Quais são os três elementos da cadeia alimentar? Toda cadeia alimentar possui produtor, que é sempre uma planta, não pode esquecer. O produtor da cadeia alimentar é sempre uma planta. Consumidor sempre são os animais. E decompositores sempre fungos e bactérias. Então não pode esquecer: produtor, consumidor, decompositor. O produtor sempre uma planta, consumidor sempre os animais e decompositor fungos e bactérias. Então, na apostila de vocês, vocês têm alguns exemplos, mas vamos imaginar que, e tem esse exemplo no material que eu mandei para vocês em vídeo, mas fica bem fácil de imaginar eu falando. Imagine o seguinte, ó, você tem uma planta, essa planta é comida por um gafanhoto. O gafanhoto é comido pelo sapo. O sapo é comido pela cobra e a cobra é comida por um pássaro, por exemplo. Tá? Bom, a planta é o produtor. O gafanhoto não é o primeiro animal, então ele é chamado de consumidor primário. O sapo não é o segundo animal, então ele é o consumidor secundário. A cobra não é o terceiro animal, é o consumidor terciário. E se vier um pássaro e comer a cobra, ele vai ser o consumidor quaternário. Mas, sabendo até o terciário, está de bom tamanho. Então, não pode esquecer: produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Outra coisa importante, sempre é bom lembrar que o consumidor primário, que é o animal que come a planta, ele normalmente é um herbívoro. Herbívoro. E os outros animais, já que eles se alimentam de animais, eles são carnívoros. Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Bom, seguindo adiante, na apostila de vocês tem um capítulo, prestem bem atenção nisso, tem um capítulo chamado Ciclos Biogeoquímicos. Esse capítulo não cai na prova. Esse capítulo, Ciclo Biogeoquímicos, não cai na prova. Por isso que, inclusive, eu não mandei material sobre ele. Tá? Então, nós temos o último capítulo da apostila, que é o capítulo de relações ecológicas. Primeira coisa, tem que saber qual é a classificação das relações ecológicas. Você tem as relações intraespecíficas e interespecíficas. Cuidem bem essas duas palavras para na hora da prova não confundir. Intraespecíficas e interespecíficas. Intraespecíficas é entre seres da mesma espécie. Interespecíficas é entre espécies diferentes. Vou repetir. Intraespecíficas da mesma espécie. Interespecíficas, espécies diferentes. Outra classificação
é que a relação ela pode ser harmônica ou desarmônica. O que é uma relação harmônica? Que não tem prejuízo para ninguém. Ninguém sai prejudicado. E relação desarmônica é quando sempre um sai prejudicado e o outro sai beneficiado. Eu sempre brinco que a relação harmônica é o namoro. Todo mundo está bem, todo mundo é beneficiado. Aí casou, vira desarmônica. Um sempre está se beneficiando e o outro está sempre se prejudicando. É uma brincadeira para a gente lembrar. Bom, eu separei para vocês naquele material quais são as principais relações que a gente tem que saber. Então, primeira coisa que tem que saber para a prova: diferença entre uh, protocooperação e mutualismo. Vejam bem que a protocooperação e o mutualismo, a princípio, parece a mesma coisa. São dois seres de espécies diferentes que se relacionam sem um prejudicar o outro. Qual é a diferença entre eles, então? É que a protocooperação ela não é obrigatória, enquanto que o mutualismo ele é obrigatório. Na apostila de vocês e no material que eu mandei tem o exemplo do crocodilo e do passarinho. O que o passarinho está fazendo ali? Ele está se alimentando dos restos que estão na boca do crocodilo, tá? E o crocodilo está fazendo o quê? Ele está deixando a boca dele se limpa. Os dois estão beneficiados. Um está recebendo alimento e o outro está recebendo limpeza na boca. Agora, se o crocodilo não estiver ali, o passarinho vai morrer de fome? Não, ele vai buscar alimento em outro lugar. Agora, o mutualismo, vocês têm ali o exemplo dos líquens. Líquen é aquela crosta que cresce no tronco das árvores. Se você retirar aquele líquen da crosta, aquela crosta, o líquen do tronco da árvore, ele vai ressecar e vai morrer. Então, significa o quê? Que ele depende da árvore. É obrigatório que ele esteja na árvore para sobreviver. Essa é a diferença. Certo? Você tem uma outra relação que é o inquilinismo. Inquilinismo, o próprio nome já diz. O que é um inquilino? É alguém que vive num lugar que não é seu. Então vocês têm ali as orquídeas vivendo no alto das árvores, no tronco das árvores. A árvore é um ser vivo, a orquídea é outro, mas a orquídea ela está usando a árvore como moradia, mas não está prejudicando a árvore. Então ela é simplesmente uma inquilina, é uma relação harmônica. Ela usa a árvore para moradia. Por quê? Porque quanto mais alta a orquídea estiver na árvore, mais luz ela pega, faz mais fotossíntese. Outra relação importante é o comensalismo. O que é um comensal? São os animais que se alimentam de restos de outros animais. Por exemplo, existe um peixe chamado rêmora. A rêmora é um peixe bem pequenininho que vive aonde? Na boca do tubarão. Ela vive tanto dentro da boca quanto em volta da boca do tubarão. Então, o tubarão vai comendo e vai largando aquela carcaça, e à medida que ele vai largando a carcaça, a rêmora vai comendo. Então, ela é um comensal, ela se aproveita dos restos de outro animal. As hienas também são comensais. Apesar de elas poderem caçar, mas elas preferem comer os restos da caça dos leões, por exemplo. Uma outra relação importante é a sociedade. O que é uma sociedade? Bem importante, ó. Sociedade é quando você tem um grupo de seres, todos da mesma espécie, vivendo juntos em harmonia. Uma sociedade sempre tem o quê? Divisão de trabalho, organização e bem-estar geral da comunidade.
Então, vou repetir. Quais são as características de uma sociedade? Divisão de trabalho, organização e o principal é o bem-estar de todos. Exemplo de sociedade: colmeias de abelhas, é lógico, os formigueiros, onde estão as formigas, e os cupinzeiros, onde estão os cupins. Certo? Posso seguir adiante? Está todo mundo entendendo? Se você virar a página da apostila ou seguir adiante nos vídeos que eu mandei na outra semana, nós temos ali uma situação chamada de competição. Agora nós vamos começar a falar das relações desarmônicas. Até agora eu só falei das relações harmônicas, onde ninguém é prejudicado. Agora nós vamos falar das relações desarmônicas. Primeira relação desarmônica é a competição. Bom, obviamente, se eles estão competindo, sempre vai ter um que sai prejudicado e o outro vai se beneficiar, por isso que é desarmônica. Não esqueçam quais são os únicos três motivos que levam um animal a competir: fêmea, parceiro sexual, território e alimento. Vou repetir: quais são os três motivos que levam um ser vivo a competir com outro na natureza? Os seres vivos competem por alimento, território e parceiro sexual. A ordem tanto faz. Território, parceiro sexual e alimento. São os três motivos pelos quais os seres vivos competem. Outra relação desarmônica é o parasitismo. Lembra que eu acabei de falar das orquídeas que vivem nas árvores, mas não prejudicam as árvores? Pois o parasita, ele vive num local que também não é dele, mas ele prejudica. Ele prejudica o local onde ele vive, que a gente chama de hospedeiro. Então, por exemplo, uma pessoa que está com vermes, uma lombriga. Bom, a lombriga está vivendo dentro do intestino da pessoa. E ela está prejudicando, ela está causando uma doença, por isso que ela é chamada de parasita. Ela vive às custas de outro, causando prejuízos. Tá? Penúltima relação que vocês devem lembrar, é muito fácil de lembrar, é o predatismo. Isso a gente conhece desde criança, porque a gente assiste até em desenho animado. O que é um predador? Predador é o animal que caça e mata para se alimentar. Os predadores, eles não matam simplesmente por matar, eles matam para se alimentar. Os predadores são os caçadores. Tá? E a última relação, que não está na apostila, mas está no vídeo que eu mandei, é o canibalismo. O que é canibalismo? É quando um animal come, ele se alimenta de outro igual a ele, da mesma espécie. Então, tem várias cobras que se alimentam de outras cobras iguais a elas, tá? Tem vários, por exemplo, tem várias situações em que a cachorra ela tem os filhotes e ela come os filhotes, os gatos fazem isso, alguns insetos fazem isso, certo? Então, era isso, a nossa aula está acabando. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Alguém tem alguma pergunta? Então tá, pessoal, se ninguém tem perguntas, era isso, então. Bom estudo aí para vocês. Tchau, tchau.